Bom dia, boa tarde, boa noite, tranquilidade pessoal. Hoje começamos mais uma obra incrível e eu espero muito que vocês curtam. Como os nomes em chinês são muito estranhos e figurantes que não tem vez, sempre que eu avistar um, vou fazer uma adaptação, beleza? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Em uma noite tranquila, encontramos um jovem de cabelos roxos sentado em frente a uma mesa com um livro aberto à luz de velas. De repente, entram duas pessoas mais feias que um rato molhado, chamando o rapaz que fingia estar dormindo. Aparentemente, o garoto era o antigo jovem mestre do clã Luo antes de algo acontecer. Enquanto isso, vemos várias pessoas treinando rotineiramente com um instrutor em um grande pátio ao ar livre. O instrutor manda todos pararem seus treinamentos e escolher um alvo de carne para que se familiarizem com a sensação de atingir o corpo humano e conhecer suas fraquezas em um combate real. Guardas organizam várias pessoas algemadas em uma fila e se encaminham ao pátio onde o treino está ocorrendo. Vemos o rapaz de antes e uma das pessoas que passam pela rua o reconhece como Luo Zheng, perguntando em voz alta se ele ainda se vê como jovem mestre do clã Luo e como ainda suporta apanhar todos os dias dos últimos 2 anos. Um moleque chamado Luo Peiran, que agora é Peirão para facilitar, o atual jovem mestre do clã Luo e primo de Luo Zheng, se surpreende em como ele ainda não morreu espancado após sair de seu treinamento isolado. Luo Zheng responde com sarcasmo que ainda não pode morrer, enquanto alguns espectadores da cena ficam indignados pela resposta de um mero escravo. Ah, rapaziada, tô sentindo um cheirinho de trair aqui, hein? Nosso Luo Zheng, que era o jovem mestre do clã Luo, virou um escravo e está apanhando há 2 anos? Não sei, meio sus. Peirão pede pra galera se acalmar e revela que entrou em isolamento pois precisava consolidar o seu cultivo após consumir a pílula dos céus e da terra. Agora era apenas uma questão de tempo até alcançar o nível de refinamento da medula, após passar pelo refinamento da carne e atingir o refinamento de ossos. Luo Zheng fica ultrajado em saber que Peirão quebrou as regras estabelecidas pelos ancestrais do clã, em que essa pílula era concedida somente a discípulos diretos que atingiram o refinamento de ossos antes de 16 anos de idade. Peirão insulta Luo Zheng publicamente, enquanto escolhe um senhor para ser o seu alvo de carne e testar a sua nova força. Enquanto o senhor implora por sua vida, Peirão ataca viciosamente o seu coração, fazendo com que o seu corpo se quebre em pedaços após um certo tempo. Enquanto ria maniacamente, a multidão em volta cantava louvores à força de Peirão, imaginando que ele seria a esperança da ascensão do clã Luo. Peirão diz que ainda não deseja matar Luo Zheng, apenas mostrando-lhe a diferença entre os dois e humilhando-o continuamente. Ao deixá-los de joelho no pátio, Peirão divide o caso em que sua prima ofendeu alguma figura importante na seita Qing Yun e que foi mandada à montanha do purgatório como uma punição. Assim que ele atingir o nível de refinamento da víscera, irá até lá resgatá-la. Descobrimos então que a única coisa que importa a Luo Zheng é a sua irmã, Luo Yan, e por ela ele aguentou todo esse tempo e até relevou o uso da pílula que seria destinada a ele. Vixe, mano, será que o nosso Luo Zheng é um Ciscon? Não sei, tá parecendo, viu? Luo Zheng discute com o comissário Fang, aquele rato molhado, sobre a diminuição das pílulas de recuperação de 3-1. O ratão diz que ele ainda tem sorte em receber uma pílula e aproveita para tentar humilhar mais um pouco o nosso prota, enquanto só recebe um socão na cara. Após Luo Zheng colocá-lo em seu lugar, o ratão foge e ameaça o nosso protagonista em não contar tudo para a mãe dele. Luo Zheng segura seu livro novamente, com profunda angústia e desejo de poder para resgatar a sua irmã, que é o gênio da família Luo principal e está sendo punida em sua seita. O ódio e a angústia fazem com que Luo Zheng queime o livro de artes marciais que lia durante os últimos 2 anos, porém que não o trazia resultados. Após as chamas se apagarem, resta então apenas uma página que libera algumas escrituras que invadem o seu corpo. É revelado métodos de refinamento ancião e alguns mantras permeiam a mente de Luo Zheng. Ao acordar, Luo Zheng sente um calor incrível e entra em uma banheira em seu quarto. A água começa a evaporar, enquanto fecha os olhos e se concentra. Surge a imagem de um caldeirão antigo, com esculturas de dragões em seu exterior. De repente, os olhos dos dragões se abrem e eles se materializam no subconsciente de Luo Zheng, exercendo uma pressão e calor tremendos. Luo Zheng apenas pensa em se entregar e morrer, após ser transformado completamente em carvão pelas chamas azuis desses dragões. Ao abrir seus olhos, Luo Zheng percebe que ainda está vivo, que tudo se passou apenas em sua mente e que algo parece ter mudado em seu corpo. Corta a cena para um aleatório sovando o nosso prota, surpreso em como ele é resistente a essa porradaria. A felicidade de, finalmente, estar tendo resultados toma Luo Zheng por completo,
que solta uma risada no meio da sua surra. Irritado, esse aleatório chama mais 4 cabeças para continuar batendo em Luo Jeng enquanto ainda está caído no chão. Nosso prota é entregue de presente como um escravo ao comissário-chefe Huang. O Huang, a partir de agora, mais um figurante. Huang ordena que Luo Jeng se prostre a seus pés como seu novo mestre, porém o prota resiste enquanto aponta a audácia e os absurdos desses servos do clã que ele presencia diante de seus olhos. Huang tenta acusar Luo Jeng de rebelião e aplicar a pena de morte ao ex-jovem mestre, porém é rebatido por tentar aplicar as regras de seu próprio clã de forma leviana. O ratão tenta intervir para mostrar serviço, mas o nosso prota é orgulhoso demais, já manda um vaso de água enorme na cabeça do comissário e espanca o Huang. Depois de apanhar até dizer chega, Huang aparece pedindo a Cheng Yun, Peirão II, já que esse é o irmão mais velho do Peirão, que exerça vingança em seu lugar. Porém, o dia do treinamento do clã Wu está próximo, tornando a humilhação de Luo Jeng mais interessante aos seus olhos. Com isso, Peirão II decide esperar mais um mês para acertar as contas com o nosso protagonista. Com todos os rumores e fofocas de como Luo Jeng perdeu completamente o controle e salvou o mestre comissário, todos estavam apreensivos ao encontrar o prota na rua. Luo Jeng pergunta a um tiozão chamado Dalong, ou Dalão para os mais íntimos, se ele encontrou algum alvo de carne, porém ele reclama de quão fraco e frágil são esses alvos que estão em volta dele e que não aguentam 30 segundos de soco sem perder a amizade. Luo Jeng se oferece então para ser parceiro de Dalão, que já muda sua expressão facial e parte para cima do prota, diminuindo em todos os aspectos físicos. Só tomando a rabiola, Luo Jeng cai no chão. Alguns abutres que estão em volta comemoram o moleque sendo amassado, mas logo ficam assustados em ver o cara levantando como se nada tivesse acontecido. O prota percebe que toda vez que apanha, sente seu corpo ficando cada vez mais forte e se lembra de seu treinamento com um mantra que havia sido gravado em sua mente. No próximo golpe de Dalão, Luo Jeng se esquiva com agilidade, o que deixa Dalão muito surpreso e, em tom de preocupação, confere se nosso prota está bem. Luo Jeng repete seu treinamento, entre muitas aspas, com Dalão, dia após dia, sempre aprimorando seu corpo. Rapaziada, sei não, tô achando que o prota tá virando um sadomasoquista, cara. Ele já tava meio suspeito de ser ciscom, e agora só tá piorando. Mesmo parecendo a mais pura covardia, parece que Dalão é um cara firmeza. Ele pergunta sobre os futuros planos de Luo Jeng. Era só uma trocação franca ali. Quando acabou, acabou. De acordo com a tradição da família Luo, no dia do treinamento do clã, os alvos de carne possuem a chance de ganhar sua liberdade, o que traz uma dúvida a Dalão, se Luo Jeng escolherá sua liberdade ou preferirá a vingança contra sua família. Chegando o dia do treinamento, o prota avançou para o 7º rank de sua arte marcial e está pronto para ultrapassar os limites físicos do seu atual corpo. Enquanto isso, Luo Jun e Junin, a partir de agora, terceiro tio de Luo Jeng, realiza o discurso de abertura do dia do treinamento do clã e anuncia orgulhosamente a entrada de Peirão II, seu filho, na seita Cheng Yun, de forma excepcional. Peirão II sobe na arena, troca olhares com Luo Jeng, aponta em sua direção e o prota acaba achando que irá lutar contra ele agora, mas ainda não era sua vez. Um bichão gigante que estava ao lado de Luo Jeng sobe na arena, cheio de esperanças em conquistar sua liberdade. Com uma movimentação rápida e ataques precisos, Peirão II deita aquele bichão enorme e é declarado como o vencedor. Enquanto o juiz está terminando a sua declaração, Peirão II intervém e alega que estava apenas se aquecendo para a luta verdadeira. Nesse momento, desafia Luo Jeng, que também esperava ansioso para esse embate. Ao subir na arena, relembra de como era o seu relacionamento com seu primo e indaga o porquê de ter se tornado essa pessoa horrível. Após provocar Luo Jeng publicamente, Peirão II assume uma posição de luta e joga na cara dele que consumiu a segunda pílula do céu e da terra, aquela bem do comecinho. Lembra? Que era só pros brabo? Enquanto o prota é rodeado de socos, chutes, pedras voando e tudo que tem direito, ele percebe que seu corpo continua sendo temperado e ficando cada vez mais forte. Mesmo apanhando sem parar, Luo Jeng não aparenta estar em perigo, o que espanta a plateia, principalmente o alto escalão do clã e o pai de Peirão II. Exausto, suado e ofegante, não compreende como Luo Jeng ainda está bem, mesmo depois de todo o seu esforço. Um verdadeiro monstro em seus olhos. Peirão II está tão noiado que foi só o prota começar a abrir a boca que o cara achou que ele já tava zoando com a cara dele. Finalmente, Luo Jeng resolve revidar. O cara não aguentou uma investida do nosso prota e já deitou igual o bichão que havia lutado antes. O público indo à loucura, mas não de uma boa forma, perguntando como isso era possível, em total descrença, e notando que as artes marciais de Luo Jeng estavam um rank acima de Peirão II. Junin, seu pai, voa para a arena para tentar proteger seu filho, porém é tarde demais.
Luo Jing fez questão de aleijar o moleque, que não poderá mais cultivar pelo resto de sua vida. Junin é consumido pela raiva, chamando o prota de monstro e de como ele ousa fazer isso quando eles o deixaram viver. Porra. O prota era o futuro líder do clã. Os caras escravizaram ele, bateram no cara diariamente por mais de 2 anos e querem ver meter essa agora? Porra, tá de sacanagem, mano. Zero vergonha na cara. Luo Jing tenta escapar das garras do clã, dizendo que ao vencer uma luta mortal no dia de treinamento, era seu direito não ser mais um escravo. Porém, Junin não tem um pingo de honra e descarta completamente as regras do clã, tentando bloquear o caminho de Luo Jing. Exclamando que ele é a lei no clã, já mete um socão no prota que cai de volta na arena. Ao ver o rápido progresso de Luo Jing, Junin tenta extorquí-lo com a promessa de deixá-lo viver. Nosso prota percebe o quanto ele foi ingênuo em acreditar que eles seguiriam as leis do clã. Profere um golpe extremamente forte na perna de Junin, fazendo-o agonizar de dor. Levantando-se, pergunta quem mais estaria disposto a impedi-lo de ir embora. De repentemente, a cabeça de Luo Jing é enterrada na arena. Chega seu segundo tio, Luo Bengchuan, o Bichuan, o atual chefe da família. Segurando o moleque pelos cabelos, começa a meter o mesmo papinho que Junin estava soltando anteriormente e deseja punir o nosso prota com a morte. Junin vem intervir, pedindo para que não o matasse ainda, seus olhos brilhando de ganância pelo desenvolvimento monstruoso de Luo Jing. Começou a relatar o quão fascinante a situação era.